Virgil Frank Smith nasceu no estado do Texas, nos Estados Unidos, em 1902. Fez a sua preparação intelectual e teológica na Universidade de Abilene Christian School, onde estudou de 1909 a 1926. No início de 1927, começou a pastorear uma igreja de Cristo em Portland, no estado de Maine, mas logo sentiu o irresistível chamado para o campo missionário e em 21 de setembro daquele ano desembarcava com a jovem esposa no porto do Recife, Pernambuco. E aqui serviu a Cristo como missionário por muitos anos. Sobre o arriscado encontro que teve com Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que ficaria lembrado como o rei do cangaço no Nordeste brasileiro, uma verdadeira aventura, assim Smith narra. Tive ainda em Mata Grande uma outra perigosa experiência. Havia na zona do sertão um grupo terrível de cangaceiros, cujo chefe era Lampião. Nós ouvimos muito falar como esse grupo era perverso, mas eu pedi a Deus uma oportunidade de falar de Jesus a eles. Irmão Vigílio, assim é que ele gostava de ser chamado, comprara uma cabriolé, que era um transporte puxado a cavalos, no Recife. Corria o ano de 1930. Certo dia, com a intenção de treinar os animais, saiu pelas cercanias de Mata Grande, a lagoa onde residia. Estava acompanhado da esposa e do menino, filho de uma família evangélica. Quando estavam a uma distância de 3 quilômetros da cidade, foram surpreendidos por cangaceiros do bando de Lampião, que estavam acampados na região. O susto foi enorme, conta o pastor. Exigiram dinheiro, muito dinheiro. Queriam 500 contos de réis. Certamente ficaram impressionados com aqueles gringos e com o cabriolé que possuíam. O missionário e a esposa ficaram orando e pedindo socorro a Deus. O bandido, que estava no comando do subgrupo, exigiu que Smith mandasse pedir dinheiro a alguém na rua e fez com que ele revirasse os bolsos das calças para provar que estava sem nada. Smith escreveu ao seu companheiro, o missionário Orlando Boyer, mas deu um jeito de lembrar que os poucos recursos que possuíam eram para a obra de Deus. Um cangaceiro levou o bilhete e os outros obrigaram o casal e o menino a seguir em frente, mais de 20 quilômetros até o lugar onde Virgulino estava escondido. O Lampião estava numa casa abandonada, numa fazenda de propriedade da família Malta. Quando se defrontaram, o cangaceiro perguntou quem ele era. A resposta do missionário foi: sou missionário americano e estou ensinando o caminho certo ao povo. Retruncou o Lampião: então somos colegas, porque eu também estou corrigindo os erros dessa gente. Quando encontro mulher com o cabelo cortado, eu dou uma surra de palmatória, narra o irmão Vigílio. Então disse a ele: meu método é outro, é o ensinado por Jesus Cristo, Filho de Deus, é o método do amor, da salvação, da libertação do mal. E comecei a falar de Jesus a ele, e como Jesus pode libertar o mais vil pecador e fazer dele uma pessoa santificada. Eu dei a ele uns folhetos que eu tinha comigo e ele guardou-os no bolso, prometendo lê-los depois. Fiquei conversando com ele até o jagunço chegar da cidade e ele ficou me ouvindo com atenção. O moço chegou com apenas um saquinho de pano, daqueles antigos de sal, e dentro só havia uma notinha de 100 e o resto eram moedas. Lampião pegou o saquinho, tirou a nota de dentro e devolveu-me as moedas dizendo: toma isso, eu não sou cego para aceitar moedas, porém vou levar os seus cavalos. Como eles não sabiam tirar os arreios dos animais, eu os tirei. Eles montaram, foram embora deixando o cabriolé embaixo de uma das árvores. Deixamos o cabriolé lá porque não podíamos trazê-lo sem os cavalos e voltamos os 20 quilômetros a pé. Os bandidos haviam segurado lá todos os que passavam
de modo que havia umas 25 pessoas conosco. E voltamos cantando e louvando a Deus pela vitória e livramento que nos deu. E pude falar do amor de Jesus a todos os que estavam conosco. Quando chegamos na entrada de Mata Grande, já estava escurecendo. Os fazendeiros armados estavam atentos a qualquer ruído que viesse de fora. Nós, os 28 que estávamos chegando, viemos conversando alegres, comentando sobre o nosso livramento. Daquele lado havia uma rampa para entrar na cidade. Quando começamos a subir ali, ouvimos os fazendeiros gritarem: "Quem vem aí?" E o menino que estava conosco gritou: "É o Vigílio." Então o povo, que estava sabendo do que aconteceu, desceu correndo ao nosso encontro dizendo: "Foi um milagre." E todos nós glorificávamos a Deus.